amigos, professor César Bodão na área para mais uma aula, terceira parte do nosso curso aqui, ó, da Educação Básica da NBB 9394/96. Agora vamos ver do artigo 21 ao artigo 28, tá? Que vai falar sobre as modalidades da educação e ensino, tá? Então vamos lá, título 5, dos níveis e das modalidades de educação e ensino, capítulo 1, da composição dos níveis escolares. Então vamos lá, vamos ver o artigo 21. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil 1 e 2, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e educação superior. Tá? Então, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e ensino superior. Essa é a educação, é a composição da educação no Brasil, do sistema educacional no Brasil, está dentro desse formato, dentro dessa perspectiva. Tá? Então nós vimos anteriormente como é que se dá a organização da escola, como que é a gestão da escola, tudo isso na Lei de Diretrizes e Bases 9394/96. Agora, nós vamos ver como que essa escola se compõe, como que a escola compõe, a educação compõe os níveis de ensino, tá? Desde a educação infantil até o ensino superior. Vale lembrar que a educação infantil ela vai ter início aos 4 anos, sendo que 4 anos a educação infantil 1, 5 anos a educação infantil 2. Depois nós começamos já o ensino fundamental 1, que vai do primeiro ano com 6 anos até o 5º ano. Do 6º ano ao 9º ano nós temos a educação infantil 2, ensino fundamental 2, que vai ser aquele dado por vários professores, já embora a escola ainda trabalhe com as áreas de conhecimento, né? Depois nós temos o ensino médio, que é um outro formato ainda, isso a gente vai trabalhar depois. Aqui nós vamos trabalhar com todos esses níveis, falando como eles se desenvolvem, como que cada um deles vai ser composto dentro dessa perspectiva, tá? Capítulo 2, da educação básica. Das disposições gerais, artigo 22, diz: a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Ora, quando nós falamos de sociologia da educação, nós temos que colocar a educação dentro desse processo educacional que nós temos. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Presta atenção. Ó, nós temos uma sociedade funcionalista, tá? Funcionalista. Isso aqui são os ideais da sociologia moderna, sociologia do Durkheim, tá? Aqui, ó, quem estudou, Durkheim. Tá? Então o Durkheim vai tratar a sociedade como um organismo vivo. Então aqui está a sociedade. Dentro dessa sociedade, como ela é um organismo vivo, todas as suas partes funcionam para que o todo funcione. Então o todo deve funcionar para que as partes funcionem. Então, dentro de todas essas partes aqui, uma delas é o sistema educacional, tá? Que tem que funcionar para que todos funcionem. Então, qual é a função do sistema educacional dentro da sociedade? Ó, a sociedade vai falar assim: eu preciso de uma pessoa com esse perfil aqui. Esse perfil de pessoa eu estou precisando. Então eu preciso de uma pessoa que seja assim, 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 assado. Então a escola monta um projeto para formar a pessoa dentro dessa perspectiva. Tá? E aí vai voltar essa pessoa para a sociedade, para que a sociedade funcione bem. Então, a gente pode dizer o seguinte: se você tem uma escola que funciona bem, a sociedade também vai funcionar bem, tá? Então é só para você entender um pouquinho da sociologia da educação, para você verificar, inclusive, que é muito importante estudar a sociologia da educação para poder entender como é que funciona a sociedade. Nós vamos entender aqui, ó, qual que é a função neste momento histórico que nós vivemos. A educação básica, que é esse ensino da educação que nós temos, tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. O que é isso? O aluno
tem que aprender conceitos básicos de cidadania, que envolvem, inclusive, saber se portar junto às pessoas, não jogar papel no chão, respeitar pluralidade, não fazer bullying, etc. Além de aprender as coisas que tem que aprender na escola. Além disso, as noções de cidadania também dizem respeito a como ele vai se portar do ponto de vista do econômico. Ele tem que saber para que servem os juros, por que os juros aumentam, por que é baixo, o que é inflação, o que não é, como poupar, o que eu faço com o meu dinheiro, o que eu não faço. Tudo isso ele vai ter na escola a partir de agora, porque ele tem como finalidade assegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meio para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Tá? Ou seja, além de tudo isso, ele ainda tem que aprender os conteúdos para dar sequência nos seus estudos subsequentes. Tá? Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então tem gente que fala assim, não, a escola seriada acabou. Não acabou, não. Se uma instituição de ensino optar pela escola seriada, ela pode fazer isso, desde que isso seja previsto na perspectiva lá da educação, tenha condições para que isso aconteça, tá? Que é que fala processo de aprendizagem assim, você recomendar, né? Você pode sim ter uma escola seriada. Mas o que acontece mais, até em função do financiamento, que é um pouco maior para as escolas cicladas e anuais, as escolas seriadas foram um pouco deixadas de lado. Assim, a escola formal serial, porque a cabeça do professor está na escola seriada ainda. O que eu vejo de professor de escola ciclada dando semana de prova, né? Isso é forma clara de não entender o ciclo, não entender como o ciclo funciona, né? Se é que ele funciona. Beleza? Ok? Vamos para frente. Parágrafo 1º. A escola poderá classificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Ou seja, a escola tem autonomia, isso é uma coisa boa, para pegar o aluno que vem de fora, de um outro lugar, de outro país e tal, e fazer uma prova com ele, para situá-lo em qual processo educacional, ou qual ciclo, ou qual ano, ou qual série seria melhor para ele se encaixar. Claro que considerando idade, tudo isso aqui. E dar o melhor suporte para esse aluno. Tá? Então a escola tem como fazer isso. Então vem um aluno de fora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar seu currículo, que ele sabe, que ele não sabe, vai comprovar ali, através de uma prova, e vai situar o aluno para ele continuar o seu caminho educacional. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais. Isso aqui na BNCC a gente chama de base comum diversificada. Então, volto a dizer, a BNCC tem uma base comum curricular, que é aquele currículo que é comum para todo mundo. Todo mundo tem que aprender objeto direto, né? Na língua portuguesa tem que aprender o que é estado, município, todo mundo tem que aprender isso. Mas existem algumas peculiaridades locais, regionais, que o aluno também precisa ficar sabendo, que diz respeito à cultura local, que diz respeito sei lá, comida, a própria cultura geográfica, a própria história da localidade, que ele precisa aprender. Tá? E isso está no que a gente chama de base comum, base diversificada, que é o que está aqui, ó. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previstas na lei e sem deixar de lado a base comum curricular. Ela tem que fazer isso, tá? Adequar-se. Então, adequar-se também significa o seguinte, se o calendário diz que você tem que ter 200 dias, você tem que ter os 200 dias, mas como é que você vai fazer esses 200 dias? Aí você pode adequar também àquela parte da regionalidade, obedecendo as questões regionais, tá?
Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, a educação básica, fundamental e médio é da seguinte forma, são baseadas na seguinte regra. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Então, veja bem, primeiro essa parte aqui. Tem que ter os 200 dias letivos e tem que ter as 800 horas. E essa é uma dúvida que às vezes cai em concurso, que é o seguinte. Professor, mas e se passar? Está fora da lei? Passar pode. Tá? Você pode passar, o que você tem que dar é minimamente 800 horas em 200 dias. Minimamente. Se passar dos 200 dias, não tem problema. Se passar das 800 horas, não tem problema. Desde que isso seja feito, planejado, colocado dentro do projeto lá escolar, não tem problema, tá? Bom, a classificação vai ser feita da seguinte forma. A. Por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Então, ele está na escola, regularmente ele vai, ou por promoção automática ou não, ele vai para outra etapa. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. E aí tem a questão da prova. Você pode transferir um aluno de uma etapa que na outra escola pode ir para outra etapa automaticamente, desde que ele faça uma prova e consiga aprovar. Já teve casos de criança que veio para uma escola e na escola que na etapa que ela deveria ficar, ela estava muito adiantada. Então ela foi transferida para outra. Isso é possível, não tem problema nenhum. Tá? Claro que tem que ver a questão da idade. Tem muita coisa, muito do pai ou da mãe ou da própria escola fala assim, que bonitinho, já está lendo. Tem 5 anos já está lendo. Vamos passar logo, vamos queimar a etapa do primeiro ano, vamos passar logo para o segundo. Já está lendo, segundo ano é que seria com 7 anos, né? Já está lendo, já está tudo, vamos passar para o segundo ano. O problema não é só esse. Porque o desenvolvimento é global, o desenvolvimento da criança é todo, não é só o desenvolvimento intelectual. Então, às vezes, ele sabe ler, sim, mas ele lê uma página e quer fazer outra coisa. Porque com 5 anos é assim, com 7 anos não, ele quer ler um livro, ele pode ler um livro que não vai cansar. Então, você força uma situação para uma criança com menos idade junto com outra, que tem interesses diferentes, perspectivas diferentes, tendo idade diferente e com um amadurecimento diferente. Então é ruim isso, tá? Sem contar que na escola ciclada, o aluno que tem maior desenvolvimento ou maior perspectiva de desenvolvimento numa etapa, sabendo tudo que tem que saber, na outra etapa ele vai se desenvolver melhor, né? Bom, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Aqui em Mato Grosso é possível fazer isso, tá? Número 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, progressão parcial é o seguinte: o que acontecia antigamente na escola seriada, na escola lá da 5692 de 71? Você pegava um aluno e o aluno passava em Química, Física, Matemática, Geografia, reprovava, e em Português, o que acontecia com ele? Todas as outras que ele passou, ele reprovava. Então, hoje, ele pode passar em todas e ficar dependente ou independência de alguma disciplina que ele não passou e fazer essa prova posteriormente e seguir sua vida normal, que é mais justo, não é? Não tem como você passou em todas, ficou em uma, aí você reprova. Que escola que é essa, né? Que justiça que é essa? Certo? 4. Poderão organizar classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Tá? Acontece muito quando falta professor. Escolas chamadas de escolas multisseriadas, tal, você junta a turma com o mesmo
nível, pelo menos é assim na teoria, na prática eu não sei se é assim, mas na teoria é. Faz uma prova, vê quem que está no mesmo nível e separa as pessoas do mesmo nível em turmas e vamos dar aula, né? Beleza? Vamos lá. 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Rendimento agora, ó. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, presta atenção. Na escola seriada, eu tinha um processo, uma prova que ela tinha um objetivo. Uma prova e um teste para obter uma nota, para classificar um aluno, para que ele seja classificado e passe no outro ano, os que não são classificados reprovam. Como na maioria das escolas cicladas hoje não há reprovação, o que há é retenção, que é diferente de reprovação, eu tenho que ter um critério de avaliação muito mais rigoroso. E essa avaliação contínua é uma avaliação, não que você tem que fazer uma prova, tem gente que acha que tem que fazer uma prova todo dia. Não, não é isso. O que você precisa fazer é, na verdade, avaliar continuamente. Uma pergunta que você faça ao seu aluno é viável. É viável, ela te dá uma perspectiva de que o aluno está sabendo ou não. E isso é muito mais importante, na minha opinião, do que a prova em si. Porque no dia da prova o cara pode dar um branco lá e não aceitar. Mas se ele está sabendo continuamente aquilo, ele consegue resolver os exercícios, isso também é avaliação. Os exercícios são avaliações, do que o aluno fala é avaliação. Então a avaliação ela tem que ser no dia a dia, no apontamento, na verificação do professor de sala de aula. Tá? Contínua e cumulativa. Certo? Com prevalência dos aspectos qualitativos, que é isso que eu falei, sobre os quantitativos, que é a prova e o teste. Tá? Que, diga-se de passagem, pode ser dada numa perspectiva de escola ciclada. Sim, todo tipo de avaliação. Só que não pode ser dada um tipo só. A avaliação tem que ser contínua, qualitativa, tá? Cumulativa. Não pode ser pontual, porque senão é complicado. Tá? Possibilidades de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. Presta atenção. Para os alunos com atraso escolar. Tá? O que acontece? Pega um aluno que não tem atraso escolar e passa esse aluno para frente. A escola ciclada, meus amigos, funciona assim. Ó, eu tenho um conhecimento que eu já adquiri numa etapa e esse conhecimento aqui vai ser usado para uma outra etapa para que eu possa construir também conhecimento na outra etapa com base nesse que eu já aprendi. Correto? Então, se um aluno sabe bem disso e ele está na sua série normal, com a idade normal, para sua turma normal, no ano normal, certo? Não tem porquê. Não tem porquê colocá-lo no ano seguinte. Isso é um erro, é um problema que você está causando lá na frente. Tá? Agora, eu estou com uma criança que tem 10 anos e ela está no segundo ano com uma turma de 8. Eu preciso dar um jeito nessa criança. Preciso ver o que aconteceu. Fazer um diagnóstico, fazer para poder fazer um trabalho para que ela vá para a sua turma normal. Tá? Beleza? Então é muito importante aí, alunos com atraso escolar. Possibilidade de avanço nos cursos na série mediante verificação do aprendizado. Tá? Aproveitamento de estudo concluídos com êxito. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Tá? Então, ó, possibilidade de recuperação, e principalmente em se tratando de escola seriada e escola ciclada, você tem, escola ciclada, escola anual, você tem essa recuperação tendo que ser feita paralelamente. Você não pode deixar para fazer recuperação no final do ano. Tá? Porque você tem um objetivo, você tem um planejamento que você tem que cumprir e esse aluno ele tem que chegar lá porque muitas vezes não reprova. Então o que acontece? Ele precisa aprender. Essa recuperação tem que ser feita no processo, durante o processo. Tá? Eu tenho que fazer, de repente no contraturno será, mas paralelamente à minha aula. Essa é a chamada recuperação paralela. Tá? Vamos lá.
controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. Exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para a aprovação, quando há o sistema de aprovação. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declaração de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis. Isso todo mundo já sabe, todo mundo que é professor sabe. Quem expede esses documentos é a escola, desde que regularizado a situação do aluno, é a escola que passa todo esse documentação, expede essa documentação para o aluno, certo? Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1, que é aquela carga horária de 800 horas e 200 dias, deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Então, que vai ser implantado agora, que já foi começado, o novo ensino médio, aquele negócio todo. Ampliação. Então, tem muita gente achando assim que as escolas estão ampliando o horário porque elas querem. Não. É porque está em lei. A partir de 2017 deveria ser implementado, mas isso deixou para ser feito agora, tá? Para que o aluno tenha mais condição de aprendizagem em função da competitividade que os sistemas de ensino estão colocando, tá? Então, você precisa ter mais qualidade, mais ensino, mais carga horária, tá? Parágrafo 2º. Sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6º do artigo 4º, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, tá? Então, o sistema de ensino ele tem que dispor aulas no período noturno para a educação de jovens e adultos, seja no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e no ensino regular, porque quem está no ensino fundamental 1 tem que ir, tá certo? Então não pode, tem que haver, tem que ter, alguma escola tem que propor isso, tá bom? Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!